Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 25 do projeto 3 em 1, um projeto de lives diárias aqui todos os dias às 7h07 da manhã, que são gotas de inspiração para ajudar você a realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre as emoções que nos travam nas realizações. Todos sabemos que o medo, por exemplo, é uma emoção que trava a gente. A gente tem medo, e medo das críticas, né? Medo de ser criticado, medo de fracassar, diversos medos. Mas tem algumas emoções que nem sempre estamos presentes para que elas estão ali. E a nossa autossabotagem, sim, ela é a nossa principal inimiga. Mas o que é que impulsiona a autossabotagem? Essas emoções. E falando em emoções e sistema emocional, eu quero trazer 2 perspectivas diferentes em relação a como lidar com a emoção, né? Há uns anos atrás, quando eu estava querendo realizar algumas coisas, eu determinei para mim, naquele período, que o que me impedia mais de ir em frente realizar era o medo. Só que eu pensava assim, do outro lado do medo, o que é que tem? A coragem. Então eu precisaria desenvolver coragem. Só que eu não sentia isso como uma verdade, porque eu me sentia uma pessoa com coragem. Inclusive eu escutava muito isso das pessoas. As pessoas me diziam que eu era corajosa. Aí eu pensava, mas se eu sou corajosa, como é que eu tô sentindo esse medo que está me travando e me bloqueando de tomar as ações necessárias para realizar, né? Então, naquela época, eu decidi que do outro lado do meu medo não estava a coragem, mas estava a confiança que estava fazendo essa oposição ao medo. Eu não estava confiante o suficiente para seguir em frente, confiante em mim mesma, né? E essa falta de confiança, ela às vezes vem justamente por causa de emoções que estão enraizadas na nossa psique, no sistema emocional, muitas vezes no processo inconsciente mesmo. E aí, quando eu quero falar que eu quero dar 2 abordagens, é assim: tem a abordagem terapêutica. Qual é a abordagem terapêutica? É de nós irmos realmente fazer terapia, passar por um processo terapêutico, no sentido de querer curar aquela emoção, querer curar aquela cicatriz que está ali. E esse é um processo interessante, sim. Só que eu acredito que ele não precisa ser o único processo. Paralelamente a esse processo de buscar uma cura, de buscar sanar aquela dor daquela emoção, seja ela do medo da crítica, seja algo que está relacionado a uma dor do passado. Mas existe também a outra via. E que via é essa? Aí eu quero contar uma história. Que teve uma época que foi quando eu comecei a ousar mais. E o que é ousar, no meu ponto de vista? Ousar é quando a gente cruza certas fronteiras do conhecido, certas fronteiras do que é normal, né? Então, por exemplo, vamos supor que um professor. O que é um professor normal? O professor normal é aquele professor que pega ali uma estrutura de currículo disciplinar daquela matéria que ele vai ensinar e chega lá, coloca na lousa, tudo quadradinho, bonitinho. E um professor que cruza essas fronteiras é como o Merli. Eu não sei se você assistiu esse seriado da Netflix, chama Merli, né? Que ele chegava na sala de aula e dizia para os alunos: me sigam, e levou os alunos para a cozinha e deu aula na cozinha. E aí ele causa um espanto em todo mundo, as pessoas ficam: os seus métodos são não convencionais. E para fazer isso é uma ousadia, tá? Ousando quebrar a Matrix, quebrar o sistema do jeito que todo mundo conhece, né? Eu tenho uma história que eu ousei uma vez também e que me deu bastante medo de ousar. Eu fui contratada por uma empresa que fica bem próximo à Avenida Paulista, na Ministro Rocha de Azevedo, um prédio empresarial, para dar treinamento para a equipe deles de inteligência emocional, né? E
eu pensei, poxa, mas inteligência emocional é algo que não dá para ficar falando apenas mentalmente, sabe? Explicar a teoria. A gente precisa sentir para poder entender o sistema emocional. Nós precisamos fazer com que a nossa emoção mova. Então, a palavra emoção, ela tem a ver com comover, com mover. Então, se nós não movermos, como é que a gente vai sentir o sistema emocional, né? Então, logo no primeiro dia que eu cheguei nessa empresa, e era assim, eles dividiram em 4 turmas. Então, eu dei aula para uma turma, ia ter outra em seguida, depois do almoço mais 2 turmas. Então, aquilo que eu estava fazendo na primeira turma, toda a empresa ia ver. E aí, o que eu fiz? Eu tive essa ideia e pensei, será que eu peço permissão? Aí eu falei, e se eu pedir permissão e alguém disser não? Aí eu falei, eu não vou pedir permissão, eu vou fazer. Se alguém achar ruim, vai reclamar. Mas eu não vou perguntar se eu posso fazer isso, eu vou fazer. E aí eu fiz, cheguei lá, coloquei no quadro branco a palavra inteligência emocional. Perguntei se as pessoas sabiam o que significava inteligência emocional. As pessoas saíram falando algumas palavras. E aí eu disse assim, bom, para nós percebermos o nosso sistema emocional, nós precisamos nos mover. Me sigam. Abri a porta e saí para fora da sala de treinamento. E aí aquilo surpreendeu, as pessoas ficaram assim, nossa, ela é louca, não sei o que é isso? É pra gente seguir ela mesmo? E aí as pessoas começaram a me seguir, vieram atrás de mim numa fila assim. Aí eu passei por dentro da empresa, com todo mundo que tava lá trabalhando, vendo a gente passar. Peguei as escadas, né? Isso ficava no 2º andar, desci lá na frente do prédio, lá fora, assim, onde tem o lobby do prédio, e fiz uma roda de dança circular. E aí depois a gente subiu de volta pelo elevador dessa vez. Entramos na sala e eu perguntei, o sistema emocional de vocês está diferente agora? Aí todo mundo, claro, cada pessoa de um jeito, né? Tiveram pessoas que amaram aquilo, tiveram pessoas que não gostaram, imagina. Tem gente que não quer dar a mão aos outros e ficar rodando em círculo na frente do prédio, no meio da rua, praticamente. E isso é ousar. E para fazer isso dá um medo e ao mesmo tempo dá uma vergonha, né? Porque as pessoas vão passar, vão olhar, vão ficar dizendo o que é isso? Tanto que todas as outras vezes que eu voltei nesse prédio, a recepcionista do prédio fala, você é aquela moça da dança. E o restante do pessoal que ia ter treinamento depois, todo mundo ficou ressabiado. Nossa, a gente também vai descer, a gente vai ter que dançar lá fora também. E aquilo virou uma coisa assim, né? Então, como eu estava dizendo, nem sempre foi assim, nem sempre eu fui uma pessoa que ousava. Então, há uns anos atrás, quando eu comecei a ter as primeiras ideias de ousadia, eu lancei a ideia, eu disse que eu ia fazer a ideia, mas eu estava totalmente travada. E na época eu estava fazendo um processo de coaching com a Juliana Garcia. Foi ela que me impulsionou para realizar muitas das primeiras coisas que eu realizei. E eu disse para ela, Juliana, eu tô fazendo isso daqui que eu me propus a fazer, mas eu tô com uma vergonha tão grande que chega dói. Aí ela parou o que ela estava fazendo, colocou a mão assim, chegou bem perto da câmera e falou para mim, que egão, hein, Daniela? Isso aí é um ego muito grande, desse tamanho que tá aí. Uau, que egão. Aquilo, assim, na hora eu não sei nem dizer o que eu pensei quando ela falou aquilo pra mim. Eu fiquei pensando, ego? Eu nunca imaginei que a minha vergonha ia... Por trás da minha vergonha, aquilo significava que eu tava com um ego muito grande. Eu nem disse que sim, nem disse que não, nem discordei, nem concordei. Eu só fiquei impactada pelaquela reação dela, que eu não esperava. Mas depois aquilo foi processando dentro de mim. E eu pensei sobre aquilo. Principalmente porque na época, né, eu estava casada e receber a família do meu ex-marido em casa era uma situação, né? Tipo, porque sempre vem a sogra, sempre vem a avó dele, e que são aquelas mulheres, dona de casa, com as casas impecáveis.
E eu ficava pensando, minha casa tem que estar impecável. Quando elas chegarem aqui, não pode estar nada fora do lugar, senão elas vão reparar, senão elas vão perceber, senão elas vão dizer. E elas dizem, né, mesmo. E aí, eu ficava tão estressada, mas tão estressada toda vez que eu ia receber sogro e sogra em casa, que a isso me remete àquela história que é uma parábola da Bíblia, que conta assim, que certa vez Jesus foi visitar seu amigo Lázaro. E chegando lá, ele é recebido pelas duas irmãs do Lázaro, a Marta e a Maria. E aí, a Maria imediatamente se senta aos pés do Jesus e fica lá ouvindo suas histórias. Afinal de contas, ele viaja por aí, ele demora muito tempo para vir, porque andava a pé pelo deserto lá. E ele chegava, tinha muita história para contar. E ela lá sentada, ouvindo as histórias. Enquanto isso, Marta, visita ilustre em casa, tem que estar tudo perfeito, tem que ter comida, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Aí Marta fica taratada para lá e para cá, cuidando de todas as coisas. Até que chega uma hora que Marta se incomoda com a situação, chega lá e fala com Jesus assim: Jesus, mestre, tem muita coisa para fazer aqui nessa casa. Eu tô muito ocupada e tô fazendo tudo sozinha. Enquanto isso, Maria fica aí sentada, escutando história. Ordena que ela venha me ajudar. E aí Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, preocupa-te com muitas coisas. Apenas uma ou duas deve ser realmente importante. Maria escolheu a melhor parte e dela não lhe será tirada. Bom, quando eu tava lá, na minha ansiedade em receber sogra e sogro, porque tudo tinha que estar muito perfeito, eu me lembrei dessa parábola. E percebi que quando a gente recebe visitas ilustres na nossa casa, o principal, a parte mais importante, a parte de Maria, que é de ouvir as histórias, é dar atenção, né? Uma vez eu li uma frase que diz assim: quando a gente escuta alguém, é como se esse alguém viesse pra gente com uma xícara e a gente tá enchendo a xícara da pessoa com a nossa escuta, até que a pessoa se sente plena quando ela tá escutada. Então, o melhor que a gente pode oferecer quando a gente recebe alguém na nossa casa é a nossa escuta atenta, escutar as histórias. Isso faz muito sentido e muitas vezes, quando a gente recebe alguém em casa, a gente fica tão atarantada que nem Maria, aliás, que nem Marta, com as coisas que não são tão importantes, que a gente não faz o principal, que é dar aquela energia, aquela presença, de estar 100%, sem aquela vozinha interna pensando no que é que eu tenho que falar, mas é a gente ficar vazio e a gente se entregar para aquela pessoa, né? Então, quando a Juliana Garcia falou para mim que por trás da minha vergonha tinha um egão, aquilo começou a fazer sentido para mim depois. Por quê? Porque é como se a gente quer estar perfeito, nós queremos estar impecáveis, né? As pessoas, quando a gente vai receber as pessoas na nossa casa, e não quer dizer que eu tava com vergonha porque eu ia receber uma pessoa na minha casa, não, mas é porque eu tava promovendo um evento, só que era um evento diferente. Ele combinava, ele não era só um evento de contação de história, nem só de dança, nem só de outras atividades lá que eu fazia na época, mas era um evento que juntava tudo isso, e eu nunca tinha visto ninguém fazer isso, né? Então eu tava com muito medo de rejeição mesmo, medo de que as pessoas não se encantassem totalmente, ou seja, para mim não bastava que as pessoas saíssem satisfeitas, eu queria encantar as pessoas, sabe como é? E isso estava me dando esse forte sentimento de vergonha. Então, isso começou a fazer sentido para mim. Por quê? Porque a gente tem um egão tão grande que a gente acha que tem que ser o melhor, tem que estar tudo perfeito, tem que estar tudo impecável, porque a gente não aceita a sensação que nós mesmos vamos sentir se não tiver tudo perfeito e impecável. Se tiver uma coisa ou outra para consertar, se a gente sabia que podia ser melhor, mas não conseguiu atender o melhor. E eu já fui muito assim, eu já fui a pessoa do ou tudo ou nada, né? A minha festa de 15 anos foi assim. Na época, meu pai queria fazer uma festa com baile, com coisa, mas se não fosse perfeita do jeito que estava na minha ideia, eu preferia não fazer.
e aí a gente não fez, né? Então, às vezes a gente sente isso, a gente sente que ou é perfeito ou a gente não quer passar esse vexame, né? Essa vergonha de mostrar que a gente não é perfeito, né? E aí, quando eu disse que tem duas formas de encarar isso, tem essa forma terapêutica que é a gente ir no terapeuta e a gente lidar com essa questão, puxar esse fio até chegar na meada do fio e realmente buscar como uma espécie de cura. Ou então, da mesma forma que do outro lado do medo não está a coragem, porque coragem e medo podem acontecer juntos, né? Quando a gente diz assim, a coragem não é a ausência de medo, mas a coragem é ir com medo mesmo, né? Então, para todas essas emoções paralisantes, se a gente pensar assim, ao invés de eu querer curar isso daqui, me livrar dessa emoção para eu poder ir em frente, como é que eu posso ir em frente com medo mesmo, com essa dor no corpo? Porque eu sinto. Quando eu sou criticada, a crítica ela é como se fosse espinhos. Para mim, eu sinto no meu corpo como dói de verdade, né? Da mesma forma, essa vergonha que a gente sente, ela dói mesmo. Mas a gente ir com esses espinhos mesmo. A gente ir em frente com essa dor mesmo. E é aí quando vem aquele verbo, simplifica. Tá complicado? Simplifica. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente for no terapeuta, e é bom ir, eu não tô dizendo para não ir, mas o que eu tô querendo dizer é que se o terapeuta fizer todo o trabalho de puxar o fio da nossa memória, lá nas nossas memórias de infância, perceber quais foram os fatos que aconteceram, que geraram na gente essa cicatriz psíquica e emocional que tá lá, e começar um processo de cura. E ao longo do tempo, vai chegar um momento que a gente vai precisar pisar no hoje, né? A gente pode fazer esse trabalho de voltar na memória e na nossa história, mas em algum momento, você pode passar anos em terapia, mas vai ter que ter um momento que a gente vai pisar no hoje e a gente vai ter que viver o hoje. Então, quando eu digo simplifica, é a gente pisar no hoje agora. A gente pode fazer as duas coisas em paralelo. A gente pode tratar as nossas questões emocionais com o terapeuta, mas ao mesmo tempo, o que é que eu posso fazer hoje para pisar no agora? E pisar no agora por inteiro, mesmo com medo, mesmo com vergonha, mesmo com dor de espinhos, mas ir em frente com medo mesmo, com vergonha mesmo, com tudo e simplesmente agir e caminhando um passo de cada vez. Isso é simplificar. Né? Isso é simplificar, é pisar no presente e agir. E isso faz com que a gente possa se abrir mais, né? Eu gosto muito quando a Viviane Mosé, ela diz assim, o que é o sofrimento? O sofrimento, ele rasga a alma para caber mais mundo, para a gente crescer e ficar maior, cabe mais mundo dentro da gente. Então, o sofrimento não é algo que a gente precisa curar para poder fazer alguma coisa, mas a gente vai aceitando que o sofrimento vá nos rasgando e aceitando. Ela diz que quando o sofrimento chega, ela fala assim, o que é que você quer de mim? Que aprendizado você tem? E ela diz, o sofrimento move a vida por causa disso, desse movimento de se rasgar para caber mais mundo. Então, quando a gente se aceita com sofrimento mesmo, com dores, com espinhos, com cicatrizes, e a gente percebe que isso é um processo de crescer e que de autoatualização e a gente vai caminhando no hoje, né? No hoje, sem precisar estar o tempo todo voltando no passado para entender o passado. Faz sentido para você tudo isso que eu tô falando aqui? Então é isso, gente. Resumindo, as dores emocionais e as travas emocionais que a gente tem, sim. Se perguntar assim, Dani, você recomenda eu ir fazer terapia? Sim, eu recomendo. Só que não só isso, né? Você pode fazer a sua terapia e ainda assim pisar no momento presente e ir caminhando, passo a passo, vivendo o que você quer viver no hoje, no agora, na presença. Grata, gente, pela presença
pela energia de vocês aqui, tá? E é isso. Amanhã tem mais projeto 3 em 1. Grata pela presença e até amanhã. Vou deixar um áudio agora lá no Telegram, tá? Falando sobre isso daí. Se você não tá no Telegram ainda, vem aqui no meu canal e lá tem como você se inscrever. Tchau!